Olá, ouvintes do 40 a mais, sextou com elas. Estamos hoje aqui novamente, hein? Mais uma sexta-feira. Tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui para levar vocês o melhor da informação sobre o mundo empreendedor feminino Mulheres Maduras. Esperamos que vocês estejam curtindo, gostando. Se estão gostando, compartilhem. Compartilha. A gente já tem as nossas próprias redes no Instagram, no YouTube. E olha, hoje o programa está especialíssimos, não é, Raquel? Muito bom. Gente, tudo bem com vocês? Aqui a gente de novo, mais uma vez, eu e Carmen Leonel, para apresentar mais uns 40 mais sextou com elas, mais uma sexta-feira aqui, fim de tarde. A melhor maneira de sextou é com a gente, não é, Carmen? Sempre. E a gente está aqui hoje, como sempre, trazendo muitas convidadas especiais e pautas maravilhosas que, pelo termômetro aí que a gente vem sentindo com as nossas ouvintes, tem tocado muitas delas, e as trocas aqui têm sido extremamente válidas. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Carmen? Olha, eu quero dizer uma coisa. Essa mulher nasceu com o microfone na mão. Cada vez que eu escuto um podcast dela, cada vez que eu assisto um vídeo dela nas redes, eu falo, gente, quando eu crescer quero ser igual. Mas nem os dedos da mão são iguais, então a gente traz ela aqui para ela ensinar um pouquinho para a gente e para trocar as experiências que ela pode trazer. Ela é conhecida pelo Fala aí, Tati. Toda vez que eu participo de algum evento com ela, ela fala: a Tati volta já. Eu adoro quando ela fala isso. Eu acho isso sensacional, porque sempre ela deixa um gostinho de quero mais. Nós estamos falando da Tati Amiel. Falei certo, Tati? Falou. A Tati Amiel é uma mulher preta. Ela ela tem nacionalidade brasileira, mas ela tem origem africana, é sensacional. Ela tem um programa de podcast, que é o Fala aí, Tati, e hoje ela também está comemorando e celebrando uma conquista muito especial, da qual eu vou poder fazer parte. Ela conquistou o programa de auditório dela. Então, eu vou repetir uma frase dela, que é... eu fiz uma cola aqui, viu, Tati? Ai, que top! A Tati é uma mulher judia de origem argelina e ela traz na voz a busca por oportunidade. Adorei isso. Seja muito bem-vinda, Tati. Se apresente para as nossas ouvintes. Eu fico muito lisonjeada por estar neste dia tão importante, sexta-feira, que para mim é um Shabbat, Salom, e isso tem um significado muito grande, porque remete ao amor, remete à paz, remete à amizade, e a gente tem essa conexão muito importante com essas pessoas que chegam de presente para nós. Você é uma, Raquel é outra, e eu fico muito feliz. Bom, a Tati, como a Carmen disse, é uma mulher de origem argelina, lá de cima do pessoal do continente africano, a galera que foi para a Europa e trouxe bastante civilização, a galera moura, os mouros, desculpem, e sou uma mulher, né, por conta dessa diáspora, uma mulher judia, mãe de 2 meninos, professora também, 27 anos falando com a galera, e que me encontrei dentro do jornalismo e dentro da comunicação. Uma oportunidade para levar essa voz que é tão, né, essa representatividade que por muitas vezes foi silenciada. Mulher preta, judia, periférica, mãe solo. Então, eu digo que eu estou com o pacote todo na mesma caixinha e fazendo comunicação, né? E comunicação nada mais é do que conectar pessoas. Então, eu sempre falo que o Deus é o maior comunicador, porque ele conecta as pessoas pela fala. Hoje eu estava estudando, né? Porque, além de tudo isso, sou comunicóloga, viu, Carmen? A gente tem que estudar um pouco sobre os processos da comunicação, como ela atinge
E aí hoje eu descobri, Carmen, que 90% daquilo que a gente fala gera conflito. Pela maneira como a gente fala, gera muito conflito. E somente 10% de divergência de pensamento, de fala, que pode gerar conflito. Você vê? Então, às vezes, é só a maneira da gente falar. E aí eu venho trazendo isso no programa Fala aí, Tati, de um jeito leve, para que as pessoas aprendam conosco e a gente vai aprendendo junto. Igual hoje, estou aqui aprendendo com vocês. Legal, muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Tati. Eu toquei um pouquinho com a Carmen sobre você, eu não tive, né, a oportunidade de conhecê-la ainda pessoalmente. O nosso primeiro contato aqui hoje é um prazer. Já vi que você é gigante aí em termos de trajetória, de potência de mulher, e faz muito sentido você estar aqui hoje presente, porque é disso que a gente precisa, dessa junção, e para passar isso para outras mulheres que estão ali do outro lado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou brevemente aí da sua trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho para as nossas ouvintes, em meio a todos esses contrapontos que uniram-se e que formaram a Tati, para chegar até o Fala aí, Tati. Quais foram os entraves, as dificuldades que você percorreu até chegar onde você está? O clássico, né? O clássico, ele sempre vai estar presente para uma mulher preta. Ele sempre vai estar, né? Então, a cor da pele chega primeiro para algumas pessoas, né? Algumas com privilégios e outras não. Eu estou na banda do que não. Mas eu tenho que ressaltar e fazer um recorte que eu não represento a grande maioria das pessoas negras aqui do Brasil em questão de acesso à educação ou até acesso a uma vida com uma estrutura um pouco melhor. Eu tive essa oportunidade e isso fez com que eu conseguisse entrar e trabalhar e ser gestora pedagógica por muito tempo de algumas escolas de alta performance, mas sempre nesse escopo sendo aquela pessoa, a professora ou a coordenadora ou a diretora, aquela mulher negra, né? E aí com isso você é desmerecido, porque você precisa provar todo o tempo, toda hora que você é muito bom naquilo que você faz, para que as pessoas te mantenham naquele cargo ou naquela função. Então, os entraves maiores são todos ligados à estrutura racista do Brasil, à estrutura misógina do Brasil, essa estrutura que a gente está tentando combater, né? E eu acredito que o combate tem que partir por conta da comunicação e da representatividade. Então, os entraves maiores, assim, da minha vida, além de ter que provar todo o tempo que você é boa a todo momento, eu digo que o racismo ele é muito cruel, né? Então, assim, às vezes você fala essa palavra, racismo parece que é batido, tal. Vocês estão lá só reclamando. Na realidade, eu digo que é um sistema muito cruel de moer pessoas, moer seus sonhos, né? E moer as suas esperanças. Isso é feito com muita frequência. Então, eu tinha um currículo muito bom, mas se tivesse entre eu e você, que tivesse um currículo inferior ao meu, Raquel, de certo você era contratada, mas não era contratada porque você era melhor do que eu, estruturalmente, né, falando de um currículo estruturado. Mas você era melhor do que eu porque o sistema ia pedir a sua pele, a cor da sua pele como uma representatividade. Então, hoje eu digo para vocês, com muita força, e as pessoas falam, nossa, que chocante. Eu digo que a educação no Brasil, ela é a maior aliada do racismo. Porque é dentro das escolas que deveríamos aprender que somos todos iguais. E é justamente na escola que a gente aprende que tem pretos de um lado e brancos de outro. E a oportunidade para o negro, ela é uma bola na trave, como diz o Emicida. E a oportunidade para o branco, ela é plena, sempre constante. E a educação, por ser sucateada, ou seja, para a população negra, popular,
a grande população negra vulnerabilizada, elas têm uma educação muito sucateada, muito ruim. As escolas de elite, né, vou dizer que a escola de alta performance, elas têm uma educação muito estruturada. E aí o que acontece? Brancos com uma educação estruturada e negros com uma educação sucateada. Isso vai gerar o quê? Um abismo econômico, vai gerar um abismo estrutural. E por isso que eu digo que a maior inimiga do povo preto, do povo diverso, tá? Porque isso a gente vai colocando todo mundo dentro das caixinhas da racialização, é a nossa maior inimiga. Então, assim, trabalhar com educação, ser uma mulher preta não é fácil, principalmente uma educação de alta performance, sabe? Em colégios que você não teria nem condições de estar sendo uma mulher preta. E eu consegui, né, por algumas facilidades, e eu não sei, né, não sei nem como posso definir se foi facilidade ou se foi sorte, de algumas pessoas falar, então eu vou acreditar em você. Mas é muito ruim todo o tempo você ter que provar que você é muito bom, né? O certo seria a gente ter isso, sabe, como um direito. O meu currículo é melhor que o seu, então eu vou ficar aqui porque eu realmente sou melhor que você. Mas isso não existe aqui no Brasil, né? Então, esse foi um dos meus maiores entraves. E também uma das coisas que eu mais luto contra. Eu acho que é essa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu fui muito, falei demais, né? Mas. Não, respondeu, sim. Absolutamente, absolutamente. E eu quero emendar, porque a minha história de vida, apesar da nossa diferença de idade, é bem parecida com a sua. E eu digo isso porque eu tive privilégios por ter um pai que, mesmo sendo preto, autodidata, ele subiu na carreira dele numa área muito delicada, que é a manutenção de aeronaves de grande porte. Olha. Chegando ao ponto de ser o responsável pela compra de aeronaves de grandes empresas do Brasil, como, por exemplo, a VASP, extinta VASP, onde eu também trabalhei. Meu pai fazia manuais do Boeing, traduzindo para o inglês no braço. E por conta dessa profissão, minha mãe e meu pai sempre receberam pessoas de fora do país. E eles sempre, minha mãe falava 2 idiomas, meu pai fala 2 idiomas, e aí eu cresci nesse meio e tendo acesso, como você, a esses locais de educação. E eu costumo dizer, Tati, que o que me parece é que quanto maior é o poder aquisitivo, social, cultural, o racismo ele é menor. Nós frequentamos alta sociedade em determinado momento e não tinha muito, por exemplo, eu estudava com uma pessoa que estudava no Colégio Bandeirantes e os pais dela me incentivavam. Eu estudava em escola pública, mas os pais dela promoviam aulas particulares com professores do Bandeirantes para mim e para a filha, e nós éramos super amigas. Tanto que no casamento dela, quem fez o vestido de noiva dela foi o Denner, e os assistentes do Denner fizeram o meu vestido. E eu tinha 17 anos. Então, são coisas que não é culpa da gente. E por coincidência, era uma família de judeus que eu convivi pela minha vida inteira, desde pequena até a minha avó morrer. Então, eu senti isso que você sente. Eu fiz uma faculdade extremamente racista, tanto que no programa passado, né, Raquel, eu até falei, na ISPM, turma de 80, eu entrei em 1980, eu era a única mulher negra da sala de aula, no curso de propaganda e marketing. E não foi muito fácil, não. Trabalho em grupo, na casa de quem vai se reunir, as notas que alguns professores davam, o olhar que algumas pessoas tinham quando você vai. Mas
como eu te falei, pela profissão do meu pai, por ser aviação, e eu também depois comecei a trabalhar na aviação, você vive num outro mundo que isso daí passa meio que desapercebido. Então eu aprendi a levantar o nariz e seguir. Cheguei a ser professora universitária e coordenadora de 5 cursos de comunicação que eu levava ali no Pulso Forte, né, Raquel? A Raquel foi minha aluna de graduação, depois de algum tempo, ela foi minha aluna de pós-graduação. E depois eu chamei para ela dar aula. E isso que você falou realmente acontece. E tentavam fazer isso, mas não só com as pessoas pretas. Quando eu contratei a Raquel, eu tive a recusa de 2 coordenadoras de curso de outras unidades que não gostaram da voz dela. Ah, mas essa menina não tem voz para dar aula numa turma de 120 alunos. Falei, começa errado que uma turma não é para ter 120 alunos. Segundo, existe uma coisa chamada microfone e outra coisa chamada caixas de som. Se ela tem capacidade para dar aula, ela vai pegar no microfone e vai usar. No final das contas, ela nem usava mais o microfone, né, Raquel? Ela foi pegando. E elas não contrataram e no final elas ficaram arrependidas, porque ela foi muito bem nos cursos que eu contratei para ela dar aula. Mas o que você falou é uma realidade. E tem muita coisa ainda para andar. Eu acho que nós estamos nos mostrando mais. A mídia está nos mostrando mais, não só falando de Rede Globo, mas de uma maneira geral, pelos streamings também. Você vê o Sterling Brown, que é um baita de um ator, está fazendo muito sucesso, e ele tem uma força, ele tem uma potência na fala dele. Eu assisti agora o Grammy, e a menina que ganhou lá com o melhor rap, melhor álbum de rap, ela fez um discurso que eu chorei. Falei, uma menina de 20 anos, negra, linda, com a mãe dela, ela levou a mãe dela, e no momento que o Trump está fazendo tudo ao contrário. Sim. Não é? Eu morei nos Estados Unidos, eu sei bem o que é o racismo lá e o que é o racismo aqui. O meu ex-marido era negro e ele era racista com negros. Então lá é pior, não é só uma questão do branco para o negro. Lá também tem o racismo do negro com outros negros. Principalmente se for latino, né? Opa! Se for latino, mas eles são americanos, né, Carmen? Os amigos dele me olhavam, Tati, falavam, oh, Carmen, Brasil, oh, samba! Eu não gosto de samba, eu gosto de rock. Então, a gente fala que isso é o nosso estigma, né? E a gente está tentando mudar. Eu sei que a nossa travessia, ela é longa. A nossa travessia, ela é dolorida. Mas demorou para a gente começar essa travessia e a gente não vai parar. Acho que esse movimento, né? Até o fato, eu sempre digo assim, meninas, eu separo em 3 caixinhas, né? O racista não tem diálogo, não dá para a gente conversar com nenhum tipo de racista. Não tem nada para ofertar para essa pessoa. E aí as pessoas pensam que racista é de preto, de branco para preto. E na realidade são as pessoas que são racializadas como inferiores. Então, dentro desse pacote tem mulher, tem a comunidade LGBT, tem a comunidade trans, tem a comunidade periférica, tem a comunidade negra, né? Então tem a comunidade 60+, tem a comunidade neurodivergente. Então, todas essas pessoas são racializadas porque a gente tem um modelo de uma família doriana lá perfeita, né? E isso me incomoda muito porque nós somos a maioria, mas somos tratados como uma minoria baseada na escassez. E muitos dos negros, eles não conhecem a estrutura do racismo. E aí eu separo em 3 caixinhas. A caixinha do racista, a caixinha dos desavisados e a caixinha do antirracista. Porque os desavisados são a galera que são... A maioria das pessoas são os desavisados,
que comete racismo recreativo, ambiental, mas por conta da falta da educação. E aí, por que eu bato tanto nessa questão da comunicação? E vocês vão ver isso o tempo todo, porque eu penso o seguinte, meninas. Vendo vocês duas, nós estamos falando de uma mulher branca e de uma mulher negra. É óbvio que nós estamos falando de duas mulheres antirracistas. Porque ser antirracista não é ser preto contra o racismo, não. Precisa ter uma consciência do que é ser racializado, socialmente falando, financeiramente falando, culturalmente falando, e tomar uma posição de combate àquele grupinho que é a minoria, que é a minoria racista, mas eles eles levam os desavisados com muita facilidade, né? E eles acreditam muito nesse poder da comunicação, e realmente e por isso que eu falo que, na minha visão, Carmen, a educação, ela é utilizada para manter o racismo aí perpetuado. E a comunicação e a publicidade em si é a maior das vilãs. Se vocês têm um documentário muito bacana que eu sugiro para o pessoal assistir na HBO, falando sobre a publicidade dos anos 80, dos anos 90. Não tem pessoas pretas, e se tinha pessoas pretas, era numa situação, assim, ridícula, sabe? É ridículo. Então, veja, se a TV, se o meio de comunicação passa isso na década de 80, na década de 90 e 2000, que está logo ali, não está muito longe, é óbvio que ela sempre foi utilizada com um braço racista. E para nós hoje, que estamos tentando mudar esse escopo, fica muito complicado não lutar por comunicação. É interessante isso que você fala, me fez lembrar que o próprio documentário recente da Xuxa, eles falam lá que as paquitas só podiam ser loiras, né? A gente tem esse relato recente que, de fato, naquela época, tinha esse critério que era ridículo, né? Mas, de fato, outro dia eu vi uma propaganda que, assim, com a internet, muita coisa vem à tona, né? Como a gente tem o próprio exemplo daquela atriz que estava concorrendo agora, da Emília Pérez lá, que muitas coisas que ela postou há muito tempo atrás, agora está vindo aí à tona, enfim, a gente está falando de uma questão de imagem. Mas o que é interessante, outro dia eu vi uma reportagem do César Tralli, que era tida como normal, tá? Falando de pessoas, não sei se vocês já viram, a forma como eles falam na reportagem, está na moda ser feio. Se você tem um rosto bolachinha, tipo cara de bolacha, eles usavam essas expressões, assim, a gente está falando da década de 80, e eram tidos como coisas normais, né? Mas, enfim, só gente, me veio... na década de 80, eu sou velhinha, posso contar para vocês. Tinha um programa humorístico chamado Chico City. Eu sei, opa. Que era, né? Lembra, né, Tati, do Chico Anísio? Sim, opa. Você vai se lembrar do Marcos Palmeira, que era um adolescente, e ele era escada para um quadro de um pai de santo, que era o Chico Anísio, com blackface. Sim, sim. Que já é uma coisa abominável, né? E o Chico Anísio, ele agradava as menininhas pretas vestidas de roupa de candomblé e falava assim, adoro essa neguinha, e lavava a mão. E todo mundo ria muito com ele. Era um personagem que todo mundo amava. E aí eram duas coisas horrorosas, que era o preconceito religioso, né, incentivar a intolerância religiosa, e o racismo, porque ao mesmo tempo que ele era tipo assim, passar a mão nesse meu cabelo crespo e lavar a mão imediatamente sorrindo, ai, eu adoro essa neguinha, né? E eu passei assim, eu surfava, gente. E tinha gente que falava assim, olha que linda essa mulher preta surfando, né? Só que só tinha loira, parafinada, todo mundo magrinha, bonitinha. E a outra coisa que eu vou falar, Tati, que existe uma outra luta para as mulheres pretas, as que estão fora do peso padrão, tipo eu. Sim, tipo eu também. É complicado isso, porque você vai para o ar e você é um pouco pior. Eu fico nos bastidores aqui, tudo bem? Professor na sala de aula, ninguém vai questionar. Mas quando você vai para a TV, para frente das câmeras, para entrar na casa dos outros,
o quanto você teve que lutar contra esse padrão e conquistar esse lugar que você conquista agora. Isso, tem uma coisa em cima disso que vocês colocaram agora, sobre esse tema preconceito, que vai interligar com a primeira pergunta que eu te fiz, Tati. Assim, eu não sou preta, não sou mulher preta, sou branca, mas assim, eu sei o que é sofrer preconceito. Preconceito no sentido da palavra real, preconceito mesmo. E só quem sabe o que é nunca sofrer preconceito de pele, mas já sofri preconceito. E eu sei e posso dizer com propriedade que todo tipo de preconceito é muito doloroso. Preconceito de pele eu acho uma coisa absolutamente inadmissível, inadmissível. Mas sim, eu também já presenciei muita coisa de próprias pessoas pretas agindo com preconceito, com outras pessoas, independente de pele. Então, isso é uma questão, como você bem colocou, que eu acho que é uma questão de conscientização e educação. Isso, fato, concordo e assino embaixo. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui e te perguntar, você como leva isso, e aí eu me identifico um pouco nesse sentido do que eu vou colocar aqui, tá? Você traz uma vivência do que você viveu, que você sentiu e sente, para inspirar outras pessoas na sua jornada, no seu caminho. Você já até fiz essa pergunta num dado momento aqui em um programa, e eu vou trazer isso para você nesse sentido. Como que é para você transpor o que você sente hoje como sentido de empoderamento, que você tomou posse do que é seu, você se posicionou para uma mulher que ainda não se descobriu que ela também tem esse poder, independente de cor de pele, de estrutura, enfim, do todo que ela vive. Como que é isso para você hoje? Eu preciso, né, professor, né, vocês são professora, sabe, a gente aproveitar todo o momento de comunicação, a gente tem que fazer uma sala de aula. Bom, existem duas coisas aí que você traz. Primeiro, preconceito, o nome já diz, é um preconceito que a gente tem de algo, de alguma coisa. E eu acredito que o preconceito, ele é um direito de todas as pessoas que decidirem tirar um conceito, uma pré-ideia de uma situação. Racismo, não. São duas coisas diferentes. Racismo é a desumanização de uma pessoa. É colocar essa pessoa como um processo sistêmico histórico, onde te coloca em desvantagem em comparação a um outro ser humano. Então, ser uma pessoa preconceituosa é baseado, por exemplo, eu não gosto da voz da Raquel. Eu estou cometendo um baita de um preconceito com a Raquel. Às vezes a Raquel é baixinha, eu detesto gente baixinha. São conceitos que, inclusive, para o ser humano, por conta do ego, ele se torna até naturalmente. Agora, o que é estranho é você desumanizar uma pessoa por conta da cor da pele. E aí, falando sobre isso, o grande embate para uma mulher que está tentando num processo de um processo empresarial, começando uma vida financeira, começando dentro do negócio dela, se ela for negra, ela tem que enfrentar o preconceito que as pessoas vão falar, será que é bom? Será que presta? E, além de tudo, também o racismo. Bom, o que as duas coisas... Como lidar com isso? E isso falando até de modo que as pessoas entendam que quando a gente vai empreender, quando a gente quer, ou até se empoderar, a gente precisa olhar para nós, olhar para si, e ver valor aqui. Quando você ver valor dentro de você, 50% dos seus problemas, Raquel, já começa a ser solucionado. Porque, falando nesse recorte racial, a pessoa preta, a mulher gorda, a mulher periférica, a mãe solo, ela sofre diversas discriminações, ela sofre com as mais diversas da discriminação. E ainda tem esse ponto que é o fato dela ser preta, que é onde tira a humanidade dela. Por isso a crueldade. Por isso que você não sabe o que é isso, porque você nunca vai se sentir menos humana diante de mim ou de uma outra mulher. Mas uma mulher preta, ela muitas vezes ela não consegue nem enxergar a beleza, não consegue enxergar a potência, porque o sistema que gosta de desumanizar as pessoas impede, assim, grandiosamente o nosso crescimento. O que eu sempre recomendo para todo mundo, e falo, gente, autoestima é você se aproximar de Deus. Não é ser, não é religião, não é isso.
porque é uma questão de filosofia daquilo que você acredita. Como dizia o Enéas, então, o grande arquiteto do mundo. A gente precisa de autoestima. Gorda, magra, feia, baixa, voz ruim ou coisa parecida, a gente tem que entender que nós somos dentro de um processo de diversidade divina e que precisa ter esse primeiro foco. Então, eu digo sempre para as pessoas, a autoestima, quando você consegue ativar isso em você, ver o seu valor. Pô, a Carme, eu estou aqui admirando a história da Carme. Então, assim, a baita da autoestima que a Carmen tem que ter e falar, pô, eu sou essa mulher mesmo. Com certeza, se ela não fez isso, ela sofreu. Mas se ela fez, ela diminuiu muitíssimo o sofrimento dela, porque quando nós estamos nessa situação de querer inovar, de querer criar, de querer crescer, a primeira coisa que nos bate, principalmente quando nós temos esses escopos de racialização, é a baixa autoestima. Então, pô, eu sou a mãe solo, eu sou periférica, as pessoas criam, né, diversos estereótipos para uma mulher preta. Então, a gente precisa entender que olhar para si é o melhor caminho. A primeira coisa, o primeiro exercício que se faz, se você não entender que você é uma perfeição criada por esse grande arquiteto do universo, aí realmente você vai ter sérios problemas existenciais. Eu quero só contextualizar em cima, que eu sei que a Carmen já vai pegar a palavra, muito breve. Eu concordo, Tati, absolutamente sim, como você falou. Eu nunca senti na pele, com perdão da redundância, né, preconceito racial, né, como você bem colocou, que é uma coisa que vai muito além, que dói na alma, e eu devo imaginar. Mas eu coloquei o preconceito, no meu caso em questão, e eu fiz um breve comparativo até no sentido de você se sentir diminuída por uma situação que eu vivi. Eu vou abrir aqui de uma forma bem breve. Eu tenho muitas tatuagens, né? E até assim, quem me conhece fala, nossa, quem vê você assim toda tatuada não imagina que você é professora, que você é empresária, que você faz tantas coisas, né? Porque eu tenho uma imagem mais despojada. Eu entrei numa loja, vi uma peça que estava com... Eu trabalhei muitos anos como visual merchandising, então isso é uma coisa que me preocupa. Tinha uma peça que estava com só uma parte do alarme e tinha uma ponta enorme, que parecia um prego, que poderia furar alguém. Então, o que eu fiz? Eu procurei um vendedor para entregar essa peça. Falei, moço, isso pode machucar alguém, ó. E entreguei. E fui para a fila pagar a minha peça, esperar para pagar a minha peça. Eu simplesmente fui retirada da fila pelo gestor daquela loja, porque ele me tirou da fila, tinha um monte de gente na minha frente, ele queria me atender particularmente. Eu entendi ali que eles estavam desconfiados de que eu estivesse roubando. E naquele momento, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu não tinha eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não tinha palavras para falar, para confrontar, para fazer nada. Então, ali eu senti na pele um preconceito, como algumas outras vezes eu senti, mas isso, infelizmente, eu sei que é da vida, que é do mundo, como você bem colocou. Foi a percepção dele naquele momento, mas me doeu. Então, eu coloquei o sentir a dor do preconceito nesse conceito aqui. É só isso, eu vou fechar. Eu vou aproveitar aqui na cabeça. Carmen, deixa eu aproveitar e falar para a Raquel. Raquel, vou te dizer, só para pegando a sua própria história, vou dizer uma coisa para você, não é colocando mais ou menos, nem diminuindo ou não, mas o que você sentiu, eu e a população, 56% da população negra sente todos os dias. A gente só não sente isso quando a gente não liga a televisão e quando a gente está dentro da nossa casa, porque não pode nem ligar a TV. É triste, muito triste. Eu sei que eu tenho que chamar para ir para o término. Estamos acabando. E olha, Tati, sempre sou eu que tenho que dar essa notícia. Mas eu ainda quero falar mais uma coisa, Raquel. Tati, a Raquel conhece a minha filha, Vicky, que é jornalista como você, ela é social media,
ela é abusada. Ela é de moda, ela tem um site de entretenimento. O Escritora. Alex teve a oportunidade de conversar com ela. Ele adorou ela. Ela tem relatos, eu não vou dizer diários porque ela não vai todo dia, mas ela vai a muitas cabines de premiere de cinema porque é a área dela. Shopping Iguatemi, Shopping Cidade de São Paulo, todos os dias seguem a Vitória. E não é ela que fala, ela filma. Que absurdo, gente. No Shopping Santa Cruz, a Vitória ela ia diariamente porque ela estudava na Anhanguera, ali da Vila Mariana. Nós fomos até a gerência, levamos o cidadão lá, o vigia, e ele falava, é que ela vem muito aqui e a gente é treinado para ficar de olho nessas pessoas. Aí eu olhei para ele e falei, você já se olhou no espelho? Porque ele era um negão, que assim, né? É horrível falar negão, mas eu tenho que falar para entender o contexto. É um homem negro. É um homem negro que está sendo treinado para perseguir pessoas negras no shopping. Você entende, Raquel? Então, Sim. é isso que a Tati falou. É todo dia. Chegamos aos nossos 35 minutos e eu tenho que muito agradecer a Tati. Esse programa podia ter a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a 20. Estou à disposição. E, ó, Carmen, deixa eu aproveitar o que você falou aí rapidinho. Um dia a gente pode marcar e aí eu explicar para vocês por que é que isso acontece. Porque como eu venho estudando sobre a questão da racialização e o sistema racista e como ele acontece dentro do processo da comunicação e na nossa sociedade, um dia a gente pode conversar por que existem pessoas negras que contribuem com o racismo estrutural. Tem uma explicação, vocês vão ficar muito chocadas e eu acho que é um bom conteúdo. A gente pode fazer um programa sobre isso, porque eu tenho certeza que tem mais pessoas que precisam dessa informação. Eu estou aqui à disposição e fico muito feliz. Pena que já acabou, né, Raquel? Vamos nos despedir? Vamos nos despedir, Raquel? Vamos chegando aí para os finalmente, gente. Como sempre, passa tão rápido que a gente nem vê, né? Muito rápido. Mas eu queria agradecer aí as nossas queridas ouvintes, queria agradecer a Carmen pela parceria de sempre, queria agradecer a Tati hoje pela a fala dela, que foi precisa, que foi crucial para um tema que é tão delicado. Eu sei que nem de longe o que eu passo, o que eu senti chega perto do que vocês vivem continuamente, mas assim, eu quero colocar aqui que eu imagino, como eu bem falei, né, o quanto deva ser difícil, sim, e o quanto eu discordo em absoluto com qualquer tipo de atitude que leve a isso. Então, queria só deixar aqui para as nossas ouvintes o meu muito obrigada, reforçar aqui para vocês entrarem aí, seguirem o nosso Instagram, 40 mais Sextou com Elas, 40 MAIS, Sextou com Elas, sigam também o nosso canal no YouTube, para quem não viu ou perdeu algum programa, queira assistir, aí queira ouvir novamente, tem lá no YouTube pautas maravilhosas, super enriquecedoras, na nossa Rádio Empreendedora, todas as sextas-feiras, às 17 horas, na Rádio Empreendedora. Carmen? Tati, eu queria que você deixasse as suas redes sociais e você tem 2 minutos para falar do programa de auditório, que eu não vou me perdoar se você não falar sobre o programa. Que top! Bom, gente, eu tenho que agradecer a Raquel, agradecer a Carmen, agradecer a Rádio Empreendedora, porque, afinal de contas, nós precisamos empreender, e o maior empreendedor foi o arquiteto desse universo fantástico. Bom, eu estou numa trajetória muito importante, que é ter uma comunicação preta com uma plateia, com música, com entrevistados excepcionais, um programa de auditório nunca visto na América Latina. Estou fazendo cópia da Oprah? Estou fazendo cópia da Jennifer Hudson? Estou, porque em todos os lugares a gente precisa ter comunicação diversa. E dia 24 de fevereiro, está todo mundo convidado, faça inscrição no Simpla, por favor, fortaleçam aí as nossas ideias, as nossas propostas, e é sobre isso, é sobre uma comunicação livre, aberta e diversa. Bom, eu sou a Tati Regina, sigam Fala aí, Tati, sigam todos os conteúdos que falem sobre liberdade, comunicação e igualdade.
como a Carmen gostou, e aí eu vou repetir. Eu sou a Tati Regina e esse foi mais um Falei Tati, e a gente volta já já. 40 mais. Sextou com ela, gente. 40 mais, sextou com ela. Obrigado, gente. Beijo. Muito obrigada. Até mais.